tarde, tudo bem? Hoje a gente tem uma aula importante, tá, no nosso curso, que é a aula sobre gráficos, que é onde a gente meio que concentra tudo que a gente já viu até hoje sobre derivada, né? Então a gente vai falar, e sobre funções em geral, né? Então a gente vai tentar esboçar gráficos de funções utilizando um roteiro como esse, mais ou menos aqui, olha. Tá? E observem que isso aqui a gente viu desde o início do nosso curso, né? Que é a respeito de domínio de funções. A gente já sabe esboçar domínio de funções. Interseção do gráfico da função com os eixos coordenados, o eixo x e o eixo y. Lembrando que para você encontrar a interseção do gráfico com o eixo x, você está querendo encontrar as raízes, né? Então você iguala a função a zero e encontra as raízes, se for possível, né, achar. E para você achar a interseção com o eixo y, basta encontrar o valor da função no ponto x igual a zero, né? E você acha a interseção com o eixo y. Crescimento e decrescimento, a gente viu como é que a gente pode obter isso, né? Você obtém isso aqui com o auxílio da primeira derivada, né? E você vê onde a derivada é positiva, onde ela for positiva a função é crescente, onde ela for negativa a função é decrescente. Tá? E aqui a gente pode também, aqui nesse tópico, máximos e mínimos, utilizar, por exemplo, a primeira derivada para a gente encontrar o valor de máximo e de mínimo locais da função, né? Quando a função derivada, o sinal da derivada muda de positivo para negativo, significa que aquele ponto do domínio da função é um ponto de máximo local. Esse passar de negativo para positivo é um ponto de mínimo local. Tá? Então tudo isso a gente viu. Com cavidade e ponto de inflexão, vocês viram na aula passada do professor Leão, né? Então, para a gente verificar com cavidade de uma função e com possíveis pontos de inflexão, a gente olha para a segunda derivada da função. Onde a segunda derivada da função for positiva, significa que a concavidade da função é voltada para cima, né? Se ela for negativa, ela é voltada para baixo. E se houver mudança de concavidade em um certo ponto, esse ponto a gente chama de ponto de inflexão da função. Tá? Nós também podemos utilizar o teste da segunda derivada para a gente verificar os pontos de máximo e de mínimo, né? Você pega os pontos críticos e calcula o valor da derivada, o valor da segunda derivada nos pontos críticos, né? Se a segunda derivada em um certo ponto crítico for positiva, significa que a concavidade nesse ponto é voltada para cima, portanto ele é um ponto de mínimo local, né? E se for negativa, é um ponto de máximo local, tá bom? Então, vocês viram isso aqui com o professor Leão. Assíntotas é um conceito que a gente viu quando nós vimos limites ainda, né? Aí a gente tem que lembrar que nós temos as assíntotas verticais e horizontais. Nós temos as assíntotas oblíquas também, mas nesse curso a gente não abordou, não vamos abordar as assíntotas oblíquas. Vamos ficar só com as verticais e as horizontais. Tá? E para a gente verificar isso, as assíntotas verticais, as verticais se dão nos possíveis pontos onde a função não está definida. Então você olha para o domínio da função, ela não está definida em um certo ponto, então possivelmente esse ponto é um ponto onde nós vamos ter uma assíntota vertical. Possivelmente. O que vai me garantir? É quando eu calculo o limite da função quando x tende a esse ponto pela direita e pela esquerda. Se explodir para mais ou para menos infinito, significa que a reta x igual a esse ponto é uma assíntota vertical. E as horizontais? Aí você tem que estudar o limite da função quando x tende a mais e a menos infinito, se for possível. Se tender a um número real, significa que a reta y igual a esse número vai ser uma reta, uma assíntota horizontal. Tá bom? Tanto para mais quanto para menos infinito. Tem que fazer separadamente, tá? E aí, depois que você tem todas essas informações, você consegue esboçar, pelo menos de uma maneira parecida, o gráfico da função. Tá? Não precisa ser idêntico, mas algo que lembre razoavelmente o gráfico da função. Tá? Então, nós temos esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, esses 8 passozinhos. Tá? A gente poderia até acrescentar um passo que, às vezes, para certos tipos de funções, nos ajuda, que é a respeito da simetria da função, né? Você olhar se a função é uma função par ou uma função ímpar. E vocês lembram as características gráficas de uma função par e uma função ímpar, né? Uma função par, o lado, se você dividir ela bem no meio, né? Se você olhar aqui assim, ó,
Por exemplo, a função x ao quadrado ela é uma função par, né? Se eu olhar esse lado aqui do gráfico da função, o lado esquerdo é o reflexo desse em relação ao eixo das ordenadas. Isso aí é uma característica de funções pares. E uma função ímpar, por exemplo, a função x ao cubo, né? Mais ou menos aqui assim. X ao cubo é uma função ímpar. E qual é a característica gráfica? É que se você tentar tirar ele aqui e girar 180 graus em relação à origem, ele vai cair sobre ele mesmo. Então essa é a característica gráfica de uma função par e uma função ímpar. Só que a maioria das funções não são nem par nem ímpar. Posso até exagerar, né? A maioria, mas muitas funções, e hoje a gente vai resolver, a maioria não são nem par nem ímpar. Então é um passo que você pode fazer, mas não é obrigatório, tá? Mas os outros é meio que obrigatório para você ter mais ou menos o comportamento dessa função e você conseguir esboçar o gráfico dela. Tá bom? Então é com base nisso que nós vamos trabalhar. Então hoje a gente vai para a aula de gráficos. Tá? Então vamos tentar treinar bastante isso aí. Para vocês treinarem, esboçar gráfico de função. Então, o primeiro gráfico que a gente vai tentar esboçar é o gráfico dessa função aqui, tá? A função x ao cubo, menos x ao quadrado, menos x mais 1, tá bom? Então, a gente vai tentar seguir mais ou menos esse roteiro. Vou deixar esse roteiro aí, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é encontrar o domínio da função. Só que essa função é uma função polinomial. O domínio dela são todos os reais, né? Então, você coloca aqui que o domínio dela são todos os reais. Tudo bem? Tá? A segunda coisa é a interseção do gráfico dessa função com os eixos. Tá? Então, para a gente calcular a interseção do gráfico com o eixo y, a gente calcula f de 0. E aqui f de 0 é 1. Isso significa que o gráfico dessa função, eu não sei como é que ele é, mas no eixo y ele vai interceptar aqui, ó, no ponto 0. Não sei de que forma ele é, mas ele vai cortar aqui no eixo, o eixo y no ponto 0 e 1, ok? 0 e 1. E para eu encontrar a interseção do gráfico dessa função com o eixo x, eu tenho que fazer f de x igual a 0, que é calcular as raízes da função. Tudo bem? Então vamos lá. Isso aqui é o mesmo que eu fazer x ao cubo, menos x ao quadrado, menos x mais 1, igual a 0. Tá? Então eu tenho que encontrar as raízes desse polinômio de grau 3 aí, né? A gente não tem uma fórmula para a gente encontrar as raízes de um polinômio de grau 3, tá? Então aqui a gente pode tentar fazer por inspeção, né? Dar um chute aí, olhar assim, não, eu acho que tal valor deve ser uma raiz. Né? Quem que vocês acham aí que é uma raiz? X igual a 1, né? Se eu colocar 1 aqui, ó, 1 menos 1 dá 0, menos 1 mais 1 dá 0. Então x igual a 1 é a raiz. Tá, eu verifiquei essa raiz aqui por inspeção. Tudo bem, gente? Alguma dúvida até aí? Sim ou não? Tá, mas esse polinômio pode ter outras raízes. E ele tem outras raízes. Como é que eu faço para achar as outras? Aí você pode fazer uma divisão de polinômio, você pode usar Brillouin, você fica à vontade para encontrar as outras, tá? Eu vou usar Brillouin. Vocês conhecem Brillouin, né? Como é que você faz? Você bota os coeficientes aqui do polinômio, eu vou colocar aqui 1, menos 1, menos 1 e 1, tá? E aqui você põe a raiz que você achou, que no caso é 1. Tá? Aí esse coeficiente aqui eu baixo e eu multiplico com esse e somo, multiplico e somo, multiplico e somo, sempre assim, tá? Olha, 1 vezes 1 dá 1, 1 menos 1 dá 0, então aqui é 0. Tá? 0 vezes 1 dá 0, 0 menos 1 dá menos 1. Menos 1. Menos 1 vezes 1 dá menos 1, menos 1 mais 1 dá 0. Se deu 0 é bom sinal, significa que a divisão foi concretizada. E esses coeficientes são os coeficientes do polinômio de grau
uma unidade menor do que o grau do polinômio original, né? Então, se aqui é um polinômio de grau 3, aqui vai ser um polinômio de grau 2. Então, aqui vai ficar x ao quadrado, o coeficiente do x é 0, então não precisa colocar, menos 1, que é constante. Pronto. Então, quando eu dividir esse polinômio por x menos 1, vai dar x ao quadrado menos 1. É isso que eu estou falando. Então, eu posso reescrever isso aqui, ó, x ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 1. Isso aqui é o mesmo que x menos 1, né, que é x menos a raiz, vezes x quadrado menos 1, que é esse aqui que eu achei, tá bom? Então, isso aqui é a forma fatorada desse polinômio, tá bom? Quem não conhecer Brillouin, você pode fazer por divisão de polinômio mesmo, né? Assim, ó, x ao cubo menos x quadrado menos x mais 1, dividido por x menos 1, que é sempre assim, x menos a raiz que você achou. A raiz que eu achei por inspeção foi essa. É x menos a raiz que eu achei, tá? Aí você divide, normal. Aqui, ó, quanto que eu tenho que colocar aqui para que, quando eu multiplique por x, dê x ao cubo? X ao quadrado. Então, x ao quadrado vezes x dá x ao cubo. Só que x ao quadrado vezes menos 1 dá menos x ao quadrado. Tá bom? E aí eu subtraio. Esse aqui cancela com esse cancela com esse. E aqui abaixo menos x. Tá? Aqui abaixo menos x. Eu posso abaixar o mais 1 aqui, né? E colocar logo menos 1. Ó. Menos 1 vezes x dá menos x. Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Subtraindo aqui, dá 0. Então, esse vezes esse dá esse, que foi o que eu escrevi aqui. Ó. Tá bom? Você pode fazer por divisão de polinômios também, ou Brillouin, você fica à vontade. Ok? Bom, então tá. Então, mas para que tudo isso? Porque agora, como eu quero resolver essa equação, isso aqui igual a 0, e como isso é igual a isso, eu posso fazer isso igual a 0. Então, vai ficar assim, ó, x menos 1 vezes x ao quadrado menos 1 igual a 0. E aí é mais fácil, né? Porque x é igual a 1, a gente já tinha achado essa raiz. Ou x ao quadrado menos 1 é igual a 0. E daqui eu tiro que x é mais ou menos 1. Então, achei mais outra raiz. A primeira raiz foi x igual a 1, que eu achei. E a segunda raiz foi menos 1 agora. Então, x igual a menos 1 é uma outra raiz desse polinômio. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Então tá. Então, domínio já foi. Interseção com os eixos já foi. Agora vamos para os intervalos de crescimento e decrescimento da função. Tá? Vamos lá. Para a gente encontrar isso, a gente precisa derivar a função. Tá bom? Então vamos derivar. Derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Derivada de x ao quadrado é 2x. Derivada de x é 1. Fica menos 1 porque tem negativo lá. E a derivada de 1 é 0. Tá bom? Bom, aí a gente precisa achar os pontos críticos. Para você achar os pontos críticos, você olha onde a derivada não existe ou onde ela se anula. Essa daqui vai existir para todo mundo, então eu tenho que procurar onde ela se anula. Ok? Tá? Então tem que achar aí. Vou calcular o discriminante disso aí. Isso vai dar 4 mais 12 dá 16. B quadrado menos 4 vezes A vezes C. Vezes 3 vezes menos... Tá. Então, aqui o x vai ser menos 2 dá 2, mais ou menos raiz do discriminante que dá 4, sobre 2 vezes 3 dá 6. Então, isso aqui vai dar 6 sobre 6 dá 1. E menos 2 sobre 6 dá menos 1/3. Pronto. Então, essas aqui são as raízes da derivada. Significa que esses pontos são pontos críticos da função f. Belezinha? Eu estou resolvendo uma equação de segundo grau, tá bom, gente? Então, dá menos 1/3 e 1. E agora, o que a gente tem que fazer para encontrar os intervalos de crescimento e decrescimento? Estuda o sinal, né? Estuda o sinal da derivada. Vamos lá, o sinal da derivada aqui, ó. Menos 1/3
e 1/3. Desculpa, e 1. Menos 1/3 e 1. São os pontos críticos. Esse aqui é um polinômio quadrático de coeficiente líder positivo. Então, é uma parábola com cavidade voltada para cima. Ela faz isso. Então, aqui é positivo, aqui é negativo, aqui é positivo. Tá bom? Isso significa, para a função f, isso significa o seguinte, ó. Significa o seguinte, que nesse intervalo aqui ela cresce, nesse intervalo ela decresce e nesse outro intervalo ela cresce. Tá bom? Tá? Aí você tem que descrever, né? Onde que f é crescente? F é crescente em quais intervalos? De menos infinito a menos 1/3, união de 1 a mais infinito. Tá bom? Aqui e aqui. Onde ela é decrescente? De menos 1/3 a 1. Tá bom? E aí o bom de você fazer esse estudo, bonitinho, direitinho, é que você já identifica quem são os máximos e mínimos. Né? Quem que é o ponto de máximo aí? X igual a menos 1/3 é máximo local. E x igual a 1 é mínimo local. E aí, prestem atenção para os passos anteriores, porque esse x igual a 1, ele é mínimo local, mas ele é também raiz da função. Então, porque a gente viu aqui, ó, x igual a 1 é raiz. Então, essas características têm que ficar bem claras na nossa cabeça quando a gente for esboçar o gráfico da função, tá bom? A gente vai chegar lá. Alguma dúvida até aí, pessoal? Não? Beleza. Tá. Aí agora a gente calcula quem? Com cavidade, ponto de inflexão. Observe que aqui eu já matei esses dois, né? Esses dois, na verdade, é um passo só. Crescimento e decrescimento, máximo e mínimo, você faz logo junto. Esses dois também. Vamos para a concavidade agora. Calcula a segunda derivada, né? A primeira derivada é isso, vou calcular a segunda derivada. Então, derivada de 3x ao quadrado é 6x e derivada de menos 2x é menos 2. Tá bom? Aí eu tenho que estudar o sinal dela. Então, encontra a raiz dela primeiro, né? Quando eu igualo isso aqui a zero, x aqui vai ser 2 sobre 6, 1/3. Tá bom? Tá? Agora, bora estudar o sinal dela, da segunda derivada. Olha, 1/3 está aqui. Isso aqui é uma reta crescente. Então, aqui é positivo, aqui é negativo. Isso significa para a função f que aqui a concavidade é voltada para cima e aqui é para baixo. Beleza? Isso significa que x igual a 1/3 é o quê? Ponto de inflexão, né? Então, f tem concavidade para cima. Quais intervalos? De 1/3 a mais infinito. F tem concavidade para baixo. Quais intervalos? Menos infinito a 1/3. Portanto, x igual a 1/3 é ponto de inflexão. Tá bom? Alguma dúvida? Tudo bem, né? Então, já matamos esses dois passos aqui também. Agora eu preciso das assíntotas. Vamos começar pelas verticais. Tá? Assíntota vertical. A assíntota vertical se dá nos pontos em que o domínio os pontos que não pertencem ao domínio da função. Só que o domínio dessa função é quem? Então não tem assíntota vertical. Aí você escreve como domínio de f todos reais, f não possui assíntotas verticais. Agora as horizontais você tem que ver, né? Tem que calcular. Então eu vou calcular, olha, o limite quando x tende a mais infinito daquela função, ó, x ao cubo menos x quadrado menos x mais 1, tá? Limite disso aqui. Então isso aqui vai ser o quê? Como é que você faz para calcular esse limite aí?
Você pode pôr o x ao cubo em evidência, né? X ao cubo em evidência. Vai ficar 1 menos 1 sobre x menos 1 sobre x ao quadrado mais 1 sobre x ao cubo. Observe que quando x tende a mais infinito, isso vai para 0, isso aqui também, isso aqui também, isso aqui vai para 1, isso aqui vai para mais infinito. Então, tudo vai para mais infinito. Tudo bem? Ok? E quando você for estudar esse limite, quando x tende a menos infinito, olha, quando x tende a menos infinito, você vai fazer a mesma coisa, só que aqui vai para menos infinito. Então, quando x vai para mais infinito, o gráfico da função vai para mais infinito. Quando x vai para menos infinito, o gráfico da função vai para menos infinito. Tudo bem? Pronto, você já tem todas essas informações. Ah, tá. Então, isso aqui significa o quê? Se esses limites vão para mais e para menos infinito, o que isso significa? Que a função não tem assíntota horizontal. Para ela ter assíntota horizontal, o gráfico tem que fazer algo desse tipo aqui, assim, ó, numa reta y igual a L. Tá? Esse limite aqui teria que dar um número real. Tá bom? Aí a reta y igual a esse número seria uma reta assíntota ao gráfico da função. Tá? Mas como deu mais e menos infinito, então você escreve, né? F não possui assíntotas horizontais. Pronto. E aí o último passo é o gráfico da função. Deixa eu ver se dá para esboçar aqui. Aí olha só, agora é a hora mais importante, né? Claro, se você fez tudo certo, agora é a hora mais importante que você precisa condensar, concentrar todas as informações que você encontrou nesse desenho agora. Tá bom? Então vamos começar pelo domínio. O domínio são todos os reais, então o gráfico vai varrer toda a reta real. Tá bom? Raízes. Aí agora vem a parte importante. As raízes são, aqui ó, x igual a 1, que nós encontramos por inspeção, e x igual a menos 1. Mais 1 aqui é porque essa raiz x igual a 1 é uma raiz de multiplicidade de 2, né? Ela aparece lá e aparece aqui. Então, se vocês lembram de polinômio, vocês lembram de multiplicidade de raízes, né? Então, mas o importante é que menos 1 é outra raiz. Então, aqui no 1, deixa eu colocar um 1 bem aqui assim. Vou colocar um bem aqui. Um aqui. Menos 1. Então, aqui no 1, o gráfico toca esse ponto. Porque esse ponto é uma raiz. E no menos 1 também, o gráfico toca esse ponto, porque menos 1 é uma raiz. Tudo bem? Tá. Qual a outra informação? É que a função é crescente de menos infinito até menos 1/3. Então, menos 1/3 está mais ou menos por aqui, ó, menos 1/3. E 1/3 está mais ou menos aqui, ó. Tá? Só que eu preciso saber qual é o valor da função nesses pontos. Certo? Preciso saber quanto que é o f, a f de menos 1/3 e a f de 1/3. Para eu poder colocar o par ordenado. Senão, como é que eu vou... Onde é que o gráfico vai passar? Não sei o ponto. Tem que encontrar o y correspondente. Então, eu tenho que calcular f de 1/3 e f de menos 1/3. Onde é que eu vou fazer? Eu vou fazer bem aqui, ó. Deveria... É bom. Quando vocês calcularem aqui, ó, os máximos e mínimos, ó, eu achei aqui que o máximo é menos 1/3 e o mínimo é 1. F de 1 é 0, porque 1 é raiz. Mas aqui, você já calcula f de menos 1/3. É sempre interessante isso. Para você não ter que voltar e calcular a imagem da função no ponto crítico. Ponto de máximo ou de mínimo, tá? Como eu não fiz, então eu vou ter que fazer agora, né? Bora ver quanto é que dá isso aqui. Vou fazer bem aqui, tá? F de menos 1/3. Menos 1/3 ao cubo. Vai ficar menos 1 por 27 avos. Né? Menos 1/3 ao quadrado. Menos ao quadrado fica positivo, fica 1/9.
Menos ou menos um terço, mais um terço, mais um. Aí tem que tirar aqui o mínimo, né? Dá 27. Peraí, menos um terço, né? Tá certo, menos. Tá. Então, menos 1, menos 3, mais 9, mais 27. Tá certo? 5, 32. 32, 27 avos. Então, isso aqui, ó, é 32, 27 avos. É um pouco acima de 1, né? Então, se o 1 tiver aqui assim, vai estar por aqui assim, ó. Eu vou colocar meio fora de escala, eu vou colocar por aqui assim, ó. 32, 27 avos. Tá? Então, esse menos um terço forma par ordenado com 32, 27 avos. Bem aqui. Esse ponto é um ponto de quê? Máximo local. Então, aqui o gráfico deve fazer algo assim, ó. Tudo bem? Ponto de máximo local. Quem é o ponto de mínimo? X igual a 1. E ele também é raiz. Então, o gráfico aqui deve fazer algo assim, ó. Tudo bem? Tá bom. Crescimento e decrescimento. A função ela é decrescente do menos um terço em diante. Então, daqui para cá, ela é sempre decrescente. Então, deve fazer algo assim, ó. E deve interceptar aqui, ó. No menos 1, porque o menos 1 é raiz. Belezinha? Professor, por que o senhor está colocando a concavidade assim? Eu antecipei um pouquinho, né? Eu tenho que olhar para a concavidade. Olha só. Do menos infinito até um terço, do menos infinito até aqui, a concavidade é para baixo. Tá? Então, por isso que a concavidade está assim, ó. Aqui, ó. Concavidade para baixo aqui. Aqui, concavidade para baixo também. Até aqui, assim, ó. Bora ver quanto que é f de um terço, porque eu preciso também saber quanto que é. Vai estar mais ou menos por aqui, né? Mas vamos calcular. Porque um terço, a gente viu que ele é ponto de quê? Flexão. Tem que calcular o valor da função no um terço também. F de um terço. Bora ver quanto é que dá. Um terço ao cubo dá 1,27 avos. Um terço ao quadrado dá 1 nono. Um terço mais 1. Isso aqui vai dar 27, dá 1, menos 3, menos 9, mais 27. 12. 12 menos 1 dá menos 11, né? Então dá 14, 27 avos, né? Tá bom? 1, menos 3, menos 9, mais 1. 28, menos 12, 14, não. 28 menos 2, 16, né? Tá, 16, 27 avos. Tá bom? Então aqui é 16, 27 avos. Tá bom? Então, daqui para cá, a concavidade é para baixo. Daqui em diante, concavidade para cima. Então, deve fazer algo assim, ó. Aqui já é para cima. Aí, e esse ponto aqui é raiz. Né? Então, e além de ser raiz, é mínimo local. Então, deve fazer assim, ó. E observe que quando x tende a mais infinito, vai para mais infinito. Então, aqui vem embora para mais infinito. E quando x tende a menos infinito, vai para menos infinito. Então, aqui vai embora para menos infinito também. Pronto. Então, esse aí deve ser o gráfico dessa funçãozinha. Tá bom? Bora ver aqui o gráfico, se está certo. Tá certo. Olha aqui. Aqui está mais bonitinho, né? Aqui tem a escala bonitinha. Então é isso só que você tem que fazer. É calcular o domínio,
interseções com eixo, crescimento, decrescimento, máximos e mínimos, concavidade, inflexão, assíntotas, esboçar o gráfico da função, tá bom? Vou apagar aqui, tá? Pra gente fazer outra. Então, a nossa aula vai ser só isso agora. Vai ser só esboçar gráfico de funções. Vamos fazer outra. Deixa eu ver qual é a outra aqui. Essa aqui. X à quarta menos 2x ao quadrado. Mais um polinômiozinho para a gente ficar feliz. Tá? X à quarta menos 2x ao quadrado. Então vamos lá. O roteiro é o mesmo. Domínio da função, como é um polinômio, todos os reais. Tá bom? Interseção com os eixos. Interseção com o eixo y. Ah, bem aqui, eu até esqueci de falar. Bem aqui, a gente tinha visto que a interseção com o eixo y era 1, né? Então, bem aqui, ó, é 0 e 1 aqui, ó. 0 e 1, esse gráfico aqui. Importante isso também, tá? Então, observe que as interseções com o eixo da questão anterior era menos 1 e 1, que são as raízes, e 0 e 1, que é o ponto onde corta o eixo y, tá? Tá, então vamos voltar aqui. Interseção com os eixos. F de 0 dá 0. Então ela passa no ponto 0 e 0. Ok? Agora eu tenho que calcular f de x igual a 0. Ou seja, x à quarta menos 2x ao quadrado igual a 0. Essa aí é fácil, né? Eu ponho x ao quadrado em evidência. Então, aqui vai ficar x quadrado menos 2 igual a 0. Então, daqui eu tiro que ou x igual a 0, ou x ao quadrado menos 2 é igual a 0. E daqui eu tenho que x é igual a mais ou menos raiz de 2. Tudo bem? Ok? Então, essas são as interseções com os eixos, com o eixo y, passa no 0 e 0, e com o eixo x, passa no 0 e 0, obviamente, porque passa no 0 e 0 aqui, né? E no raiz de 2 e 0 e menos raiz de 2 e 0. Essas são as interseções com o eixo x, tá bom? Alguma dúvida? Não, né? Tá. Então, observe que aqui a gente não precisou de divisão de polinômio, nem Brio-Ruffini para essa daqui, né? Que foi imediato, né? As raízes. Agora vamos para crescimento e decrescimento, tá bom? Crescimento e decrescimento, tá. Então, para isso a gente tem que derivar. Vamos derivar. A derivada dessa função, x à quarta menos 2x ao quadrado, é 4x ao cubo menos 4x. 4x ao cubo menos 4x. Tá bom? Pontos críticos, igual a 0. Aqui eu posso resolver assim, eu posso pôr 4x em evidência, que vai ficar x ao quadrado menos 1 igual a 0. Tudo bem? Portanto, o 4x é igual a 0, e daí eu tiro que x é igual a 0. Ou x ao quadrado menos 1 é igual a 0, e daqui eu tiro que x é igual a mais ou menos 1. Então, esses são os pontos críticos, 0, menos 1 e 1. Ok? Estudo do sinal. Observem que eu reescrevi a derivada nessa forma fatorada. Essa forma fatorada é até melhor para a gente estudar ela. Estudar o sinal dela assim é mais complicado. Melhor assim. Tá bom? Então, porque eu estudo o sinal dessa e faço a interseção dos sinais, tá? Então, vamos lá. 4x. Sinal de 4x, quem é? A raiz de 4x é x igual a 0, que nós já achamos. Então, 0 está aqui. 4x é uma reta crescente, então aqui é negativo, aqui é positivo. Tá bom? Tá? Agora, x ao quadrado menos 1. X ao quadrado menos 1. As raízes são 1 e menos 1, como nós já vimos. Isso aqui é uma parábola crescente, uma parábola com concavidade voltada para cima. Então, aqui é positivo, aqui é negativo e aqui é positivo. Ok? E aí eu vejo a interseção desses dois e eu acho o sinal da derivada da função. Olha só, aqui é menos 1, aqui é 0, aqui é 1.
E aí, menos e mais, menos. Menos e menos, mais. Mais e menos, menos. Mais e mais, mais. Isso significa para a função f que aqui ela é decrescente, aqui ela é crescente, é decrescente, aqui é crescente. Bom? Deixa eu colocar de amarelo aqui. Então, f é crescente onde? Menos 1 a 0, união, 1 a mais infinito. F é decrescente de menos infinito a menos 1, união de 0 a 1. Inflexão. Olha que inflexão. Máximos, né? Máximos locais. Quem são? X igual a 0, né? X igual a 0 é máximo local. Mínimo local. Dá para ver, né? Mínimo local. X igual a menos 1 e x igual a 1. Então, x igual a mais ou menos 1 aqui são os pontos de mínimos locais. Alguma dúvida, gente? Diga, querido. Foi aquilo que eu falei no início. Você pode verificar também a simetria da função. Em algumas funções isso te ajuda. Essa função, por exemplo, é uma função par. Então, o lado direito do gráfico dela, em relação ao eixo y, é o reflexo do lado esquerdo. E vice-versa. Tá? Mas aqui eu não precisa, tá bom? Mas se quiser, pode calcular a simetria também, sem problema. Então, aqui nós matamos mais esse passo, tá bom? Agora a gente precisa da concavidade. Concavidade, como é que fica? Segunda derivada, né? Então vamos lá, segunda derivada. Vai ser o quê? Eu pego essa aqui agora, ó, e derivo. Tá? Derivada de 4x ao cubo, 12x ao quadrado, tá? Derivada de 4x, negativo é menos 4. Tudo bem? Para estudar o sinal é igual a 0. Então vamos lá. Então isso aqui vai dar 12x ao quadrado igual a 4. Simplificando, fica 3x igual a 1. 3x quadrado igual a 1. Aí esse 1 vem passar dividindo. E, portanto, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1/3. Tá bom? Então, esses são os possíveis pontos de inflexão. O que vai me garantir? O sinal da segunda derivada. Tá? Vamos estudar. Segunda derivada. Os zeros da segunda derivada são menos raiz de 1/3 e raiz de 1/3. Tá bom? Isso aqui é uma parábola também, ó, com cavidade voltada para cima. Então aqui é positivo, aqui é negativo, aqui é positivo. E, portanto, esses pontos são realmente pontos de inflexão, né? Porque aqui, ó, com cavidade para cima, aqui para baixo e aqui para cima novamente. Tá bom? Então, F com cavidade para cima, onde menos infinito a menos raiz de 1/3. Deixa eu fazer mais para cá. Menos infinito a menos raiz de 1/3, união, raiz de 1/3 a mais infinito. Aqui e aqui, tá? F com cavidade para baixo. Para baixo. Baixo é onde? Para baixo é onde? Com cavidade de menos raiz de 1/3 a raiz de 1/3. E, portanto, ponto de inflexão
Os pontos de inflexão são x igual a mais ou menos raiz de 1/3. Lembrando que eu tinha que calcular logo as imagens desses pontos aí, né? Eu não estou calculando, depois eu calculo. Alguma dúvida até aí? Sim, qual? Diga, querida. Uhum. No intervalo? Eu deixei aberto, né? Aqui está tudo aberto, ó. Aqui, aberto no menos 1 a 0, aberto. Aberto no 1 a mais infinito, aberto. Sempre deixa aberto, porque, tipo assim, o menos 1, ele é, digamos, o ponto onde há exatamente a mudança de decrescente para crescente. Então, na verdade, ele pertenceria aos dois intervalos, né? Mas aí, para não ter essa confusão, a gente deixa aberto mesmo. Tá bom? Aí, deixa tudo aberto aqui. Pá, pá. Belezinha? Tá bom? Tá, então, próximo. Qual é o próximo? Assíntotas. Tá. Aí, o domínio dessa daí são todos os reais também, então não tem assíntota vertical. Não tem assíntota vertical. Isso é ótimo. Então, domínio de F todos os reais, isso significa que não existem assíntotas verticais. Tá bom? Agora, o limite, quando x tende a mais infinito dessa função, x à quarta menos 2x ao quadrado, eu tenho que calcular, né? Aí aqui é a mesma coisa, né? Eu ponho esse x à quarta em evidência, aqui vai ficar 1 menos, aqui vai ficar 2 sobre x ao quadrado. Quando x tende a mais infinito, isso vai para zero, e portanto isso aqui vai para mais infinito. E observem que isso vai para mais infinito, tanto quando x tende a mais infinito, quando x tende a menos infinito também. Né? Porque quando x tende a mais infinito, ó, aqui o expoente é par. Então vai para mais infinito. Quando x tende a menos infinito, como é par, também vai para mais infinito. Então, em ambos os casos, vai para mais infinito. Ok? Então, pronto. Então, isso significa que não existem assíntotas horizontais também. Belezinha? Então, a gente já pode esboçar o gráfico disso daí. Não precisava tudo isso também, né? Então, vamos lá. Raízes. X igual a 0 é uma raiz. Observe que essa raiz já é a interseção com o eixo y, ponto 0 e 0. Outras raízes. Raiz de 2 e menos raiz de 2, né? Aqui está 1, negativo. Bora colocar a raiz de 2 aqui, assim. Negativo. Menos raiz de 2 aqui. E raiz de 2 aqui, assim. Tá bom? Então, o gráfico toca aqui e toca aqui. Belezinha? Máximos e mínimos. Máximo é aqui, ó. Então, o gráfico deve fazer assim, ó. Algo desse tipo aqui, ó. Tá bom? Mas eu tenho como mínimos locais o 1 e o menos 1. 1, por aqui assim. Menos 1 e 1 por aqui assim. Só que eu tenho que encontrar os valores dele, né? F de 1, quanto é que dá F de 1? Como a função é par, F de 1 e F de menos 1 é a mesma coisa. F de 1 dá 1 menos 2, dá menos 1. Então pronto. Aqui é menos 1. Menos 1 aqui, ó. E F de menos 1 também é menos 1. Passa aqui e passa aqui. Esses dois pontos são pontos de quê mesmo?
mínimos locais, né? Então o gráfico deve fazer assim, ó. Aqui e aqui, ó. Vamos olhar para as concavidades. Concavidade da função. Concavidade para baixo de menos raiz de 1/3 e mais raiz de 1/3. Raiz de 1/3, entre 0 e 1, está bem por aqui assim, ó. Raiz de 1/3, mais ou menos, e menos raiz de 1/3. Eu não sei quanto que é isso, né? Mas eu vou já calcular. Isso aqui vai dar mais ou menos aqui, ó. Bora ver quanto é que vai dar isso. Quanto é f de raiz quadrada de 1/3? Isso vai ser raiz de 1/3 à quarta, menos 2 vezes raiz de 1/3 ao quadrado. Né? Isso aqui vai dar 1/3 ao quadrado, menos 2 vezes 1/3. Isso vai dar 1/9, menos 2/3. Isso vai dar, tiro o mínimo, 9, dá 1, menos 6, que dá menos 5/9. Ó, não falei? Dá negativo. Bem aqui, ó, menos 5/9. Beleza? Que é menos 1. Então, olha só. Daqui para lá, a concavidade é voltada para cima. Tá aqui, ó. De menos raiz de 1/3 a menos infinito, concavidade para cima. Então, daqui, ó, aqui faz assim, ó, o gráfico, ó. Aqui é mínimo local, aí faz isso aqui. Observe que aqui o gráfico toca esse ponto porque ele é raiz. E quando x tende a menos infinito, vai para mais infinito, como nós vimos, ó. Então aqui vai embora, aqui, assim, ó. E a concavidade aqui sempre voltada para cima, daqui para lá. Daqui para cá acontece a mesma coisa. Olha, de raiz de 1/3 a mais infinito, concavidade voltada para cima. Então, daqui, ó, faz isso aqui, ó. E o gráfico tem que passar por aqui, porque é raiz também, ó. Concavidade sempre voltada para cima. E como quando x tende a mais infinito, aqui vai para mais infinito. Então, vai embora aqui para cá também, ó. Pronto. Tá bom? Agora, entre menos raiz de 1/3 e mais raiz de 1/3, concavidade é para baixo. Então, aqui a concavidade é para baixo. E a gente viu que x igual a 0 é ponto de inflexão. Ou, é máximo local. Então, faz assim, ó. Então, tá aqui, ó. Os pontos de inflexão são menos raiz de 1/3 e mais raiz de 1/3. Então, tá aí. Esse é o gráfico da função, mais ou menos. Tá bom? Aqui no slide tá mais bonitinho. Bota lá pra gente, por favor. Aí, ó. Ok? Alguma dúvida? Tudo bem? Então tá. Então, mais uma funçãozinha aí para vocês, tá? Vamos fazer essa aqui, ó. E elevado a x sobre x. Ó. Vamos sair das polinomiais, né? Porque as polinomiais a gente já fez duas, vamos fazer outras. Mas mais legais. Então aqui é e elevado a x sobre x. Tá? Então vamos lá, galera. Mesma coisa. Domínio dessa função. Reais menos o zero. Reais menos o zero. Aí já é a primeira diferença das outras. Tem um ponto onde a função não está definida. Tá bom? Aí vamos para as interseções com os eixos. Olha só. É possível eu calcular f de zero? Não, porque zero não está no domínio da função. Então, tem interseção do gráfico com o eixo y? Não. Ok? Então, o gráfico não corta o eixo y. Primeira coisa. Agora, tem raiz? Vamos ver. F de x igual a zero. Só que quem é f de x? É i elevado a x sobre x igual a zero. Para que isso seja zero, o numerador tem que ser zero. Tudo bem?
Esse numerador pode ser zero? Não. Não tem nenhum valor real, x, que quando você substitua aqui, isso aqui vai dar zero. Tá bom? Então, tem raiz? Não, também. Então, o gráfico não intercepta nem o eixo y, nem o eixo x. Tá bom? Então, aqui não existe raízes. Pronto. Alguma dúvida até aí? Não, né? Tá. Vamos para o próximo. Qual é o próximo? Crescimento e decrescimento. Tem que derivar. Vamos derivar. Derivada dessa função. Regra do quociente. Derivada da primeira é a própria, vezes a segunda, menos a primeira, vezes a derivada da segunda, que é 1, sobre quadrado da segunda. Tá? Eu posso deixar mais bonitinho se eu colocar o e elevado a x em evidência. Vai ficar x menos 1 sobre x ao quadrado. Alguma dúvida até aí, pessoal? Sim ou não? Não, né? Tá. Agora, pontos críticos. Pontos críticos. Os pontos críticos se dão onde a derivada não existe ou é zero. Ela não existe, essa derivada aqui, ela não existe aonde? Em zero. Mas o zero está no domínio da função? Então, zero não é ponto crítico. Se o zero estivesse no domínio da função, aí ele seria um ponto crítico. Tudo bem? Tome cuidado com isso. Então, vou procurar onde a derivada se anula. Onde que essa derivada se anula, gente? Só no 1. Concorda? Porque olha só, para que isso seja zero, o numerador tem que ser zero. Só que como e elevado a x nunca dá zero, só isso poderia dar zero. E isso vai dar zero quando? Quando x for 1. Tá? Então aqui, o ponto crítico nós acabamos de achar. X igual a 1. Belezinha? Alguma dúvida? Tá. Estudando o sinal agora dela. Observem. Olhem para essa derivada. Me digam, que fator... o sinal dessa derivada depende de que fator, gente? Olha para cá. O sinal dessa derivada depende de que fator? Só do x menos 1. Concorda? Somente do x menos 1. Por quê? Porque x ao quadrado, isso aqui sempre vai ser positivo. E elevado a x, isso aqui sempre vai ser positivo para qualquer x. Então, só o que faz o sinal da derivada mudar vai ser o x menos 1. Beleza? Então, vamos estudar aqui, ó, x menos 1. Um é raiz, como nós achamos. Crescente, então aqui é positivo e aqui é negativo. Agora, preste bem atenção, tem que ter muito cuidado quando você tem uma função com domínio que não é todos os reais. Eu vou colocar o sinal desse x ao quadrado só para vocês entenderem uma coisa, olha. O sinal desse x ao quadrado aqui, ó, é uma parábola com cavidade voltada para cima, só que ela toca só aqui, ó. Então aqui ela é sempre positiva. Tudo bem? Só que aqui a função não está definida, então vou colocar a bolinha aberta. Concorda? Tudo bem? Bora traçar a interseção desses dois aí, ó. Aqui é 1, bolinha aberta aqui, ó, no 0. Menos e mais, menos. Menos e mais, menos. Mais e mais, mais. Isso significa o que para a função f? Isso significa o seguinte, olha. Que ela é decrescente aqui e crescente aqui. Tá bom? Então, vou escrever f é crescente em... Aí presta atenção, como esse zero faz toda a diferença. Se eu não tivesse posto essa reta, você iria dizer que a função f, olhando só para cá, só para essa primeira reta, você ia dizer que a função f é decrescente onde? De menos infinito até o 1. Sim ou não?
E aí você ia... decrescente, né? Deixa eu colocar aqui. Decrescente. E aí você ia dizer que f era crescente... Onde? Do 1 para o mais infinito. Tá certo isso? Não. Se você diz que a função é decrescente do meio infinito até 1, você diz que a função está definida em 0, e ela não está. Por isso é importante isso aqui, ó. Tá bom? Então, na verdade, a função é decrescente onde? De menos infinito até o 0, união de 0 a 1. Agora sim, agora tá bonito. Belezinha? Então tem que ter muito cuidado nesses casos. Tá bom? Segunda derivada, né? Eita, já é 15 para as 6. Passa rápido, né? Segunda derivada. Então, a primeira derivada é essa. Segunda derivada, para calcular com cavidade. Vamos lá. Deriva a primeira. Só que para eu derivar a primeira, eu tenho que usar a regra do produto. Tá bom? Então, vamos usar a regra do produto. Como é a regra do produto? Deriva a primeira. Presta atenção. Vezes a segunda... Mais ou menos. Mais, eu estou falando da regra do produto, só para a derivada da de cima. Mais a primeira vezes a derivada da segunda, que é 1. Tudo bem até aí? Isso é a derivada só da função do numerador. Agora eu vou usar a regra do produto. Desculpa, a regra do quociente. Como é a regra do quociente? Deriva a primeira, que é isso, tudo, vezes a de baixo, mais ou menos. Mais ou menos? Menos a primeira, a de cima, que é e elevado a x vezes x menos 1, vezes a derivada da de baixo, que é 2x, tá certo? Sobre o quadrado da função de baixo. Então, fica x à quarta. Então, vamos recapitular. Isso aqui é a derivada da primeira função. Então, deriva a primeira, vezes a segunda, menos a primeira, vezes a derivada da segunda sobre o quadrado da segunda. Quando eu derivo a primeira, apareceu tudo isso, porque a primeira é um produto, então tem que usar a regra do produto. Deriva a primeira, vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda. Derivada de x menos 1 é x. Alguma dúvida? Não? Então isso aqui vai ser igual a quanto? Aí a gente tem que arrumar isso aí, né? Porque senão a gente não vai conseguir estudar o sinal desse troço aí. Então tem que estudar. Tem que arrumar. Então, e elevado a x vezes x. Aqui, ó, presta atenção. E elevado a x vezes menos 1 dá quanto? Menos e elevado a x. Mais e elevado a x. Não vai cancelar? Então vai ficar só isso. Tá bom? Menos e elevado a x vezes 2x dá 2x e elevado a x. Tá bom? Menos e menos, mais. Fica 2x e elevado a x vezes 1 dá 2x e elevado a x. Tudo isso sobre x à quarta. Oi? Aonde? Aonde? Ah, aqui, né? Boa, é verdade. Olha, já ia perder a questão. Muito bem. Porque aqui, ó, 2x e elevado a x vezes x dá 2x ao quadrado e elevado a x. Aí menos e menos mais 2x elevado a x, 2x elevado a x. Muito bem. Antes disso? Aqui? 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 O que tem? 2x?
Mas já aqui que você está falando? Tinha que colocar o quê? X ao quadrado, ao quadrado? Aqui? Que eu não estou entendendo. Peraí, deixa eu refazer as contas aqui. Vai da primeira vezes a segunda. A primeira vezes a derivada da segunda. Sobre o quadrado da segunda. Derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda. Não estou achando. E elevado a x vezes x, menos elevado a x mais elevado a x. Ah, tá. É muito lerdo, né? Tu é doido, é? É porque aqui, muito bem, 1,5 ponto extra. Elevado a x vezes x, daí elevado a x vezes x, só que tem um x ao quadrado, fica x ao cubo. Muito bem. Era isso, né? Beleza. Muito bem. Então tá. Olha, já ia perder a questão. Poxa. Aqui, o que a gente pode fazer? Aqui eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso pôr e elevado a x vezes x, que ele está aqui, aqui, aqui. Posso pôr ele em evidência, ó. X vezes e elevado a x. Aí aqui vai ficar x ao quadrado. Aqui vai ficar menos 2x mais 2 sobre x à quarta. Beleza. E se eu quiser, eu posso até simplificar aqui, olha. Tirar um x daqui com um x daqui. Fica x ao cubo. Tá bom? Pronto. Então essa é a derivada. Agora a gente tem que estudar o sinal disso, né? Quando que isso dá zero, gente? Isso não pode zerar aqui, nem aqui, né? Porque está no denominador. Só poderia zerar aqui, mas isso não zera. Né? Olha só. Presta atenção, por que isso não zera? X ao quadrado menos 2x mais 2 igual a zero. Vamos calcular o discriminante. É b ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 2. Ó. Dá 4 menos 8, dá menos 4. Discriminante negativo. Significa que a função não tem raízes. Tá? Não tem raiz. Então, como a concavidade aqui é voltada para cima, então ela vai ficar sempre assim, ó, toda acima do eixo x. Então aqui é sempre positivo. Isso aqui é sempre positivo. Isso aqui é sempre positivo. A única coisa que vai fazer o sinal da segunda derivada mudar vai ser o x ao cubo, tá? Então eu vou escrever isso aqui, ó. Para quando vocês forem estudar, vocês saberem por quê, tá? Então note que x ao cubo menos 2x mais 2 é sempre estritamente positivo. Tá bom? Então isso aqui é positivo, isso aqui é positivo. A única coisa que faz o sinal da segunda derivada mudar é x ao cubo. Tá? Então vamos estudar o sinal dela aqui. X ao cubo. X ao cubo... A raiz de x ao cubo é zero, né? Só que observem que zero não está no domínio, né? Então, vou deixar aberto aqui, ó. Ok? Maior que zero aqui vai ser positivo, menor que zero aqui vai ser negativo. Então, o sinal da segunda derivada é esse próprio, né? Aqui é positivo, aqui é negativo. Então, para a função, isso significa o quê? Significa que aqui a concavidade é para cima e aqui é para baixo. Tá bom? Portanto, x igual a zero é ponto de inflexão, sim ou não? Não, o zero não está no domínio. Professor, mas não houve mudança de concavidade? Houve, mas não no zero, porque o zero não está no domínio. Qual é o ponto de inflexão, então, professor? Não tem. Não tem. Seria o zero se o zero estivesse no domínio da função. Mas ele não está, então não tem ponto de inflexão. Tá bom? Então não existe f côncava para cima
côncava para cima em 0 mais infinito. F côncava para baixo em menos infinito, 0. Ponto de inflexão? Não existe. Cuidado. Não existem pontos de inflexão. Tá bom? Alguma dúvida? Bom, falta o que agora? Assíntotas. Observe que agora eu tenho um ponto que não está no domínio da função, né? Então, eu tenho que calcular os limites laterais quando x tende a esse ponto, tá? Pela direita e pela esquerda. Vamos calcular o limite de e elevado a x sobre x quando x tende a 0 pela direita. Tá? Quando x tende a 0 pela direita, e elevado a 0 dá quanto? E elevado a 0, quando x tende a 0, e elevado a x dá quanto? Dá 1. Então isso aqui vai para 1. Isso aqui vai para 0 de maneira positiva. Então para onde essa fração vai? Para mais infinito. Tá? Limite quando x tende a 0 pela esquerda, e elevado a x sobre x. Quando x tende a 0 pela esquerda, e elevado a x vai para 1. E quando x tende a 0 pela esquerda, x tende a 0 pela esquerda. Então isso aqui vai para onde? Menos infinito. Tá bom? O que isso significa? Que x igual a 0 é uma assíntota vertical. Agora nós temos uma assíntota vertical. Tá? Então isso significa que x igual a 0 é assíntota vertical. Tá bom? E as assíntotas horizontais, tá? Assíntotas horizontais. Quando x tende a mais e menos infinitos, né? Aqui é um, aqui é outro, agora aqui. Limite quando x tende a mais infinito de e elevado a x sobre x. Como é que vocês resolvem esse limite aqui, gente? Quando x tende a mais infinito, e elevado a x vai para onde? Mais infinito. E o x de baixo? Mais infinito. Se aqui vai para mais infinito e aqui vai para mais infinito, aí o que você faz? Você corta, isso aqui dá 1. Se quem fizer isso na prova, leva 0. Não importa o que acertou antes, tem 0 já. Tá bom? Então, como é que você resolve isso aí? L'Hopital, muito bem. Se aqui vai para mais infinito e aqui vai para mais infinito, você usa L'Hopital. Né? L'Hopital. Então, isso aqui vai ser o limite quando x tende a 0, x tende a mais infinito. Deriva em cima, derivada de e elevado a x é a própria. Deriva embaixo, derivada de x é 1. Tá bom? Então, isso aqui vai para mais infinito. Tem a assíntota horizontal aqui, por esse limite? Não, mas preciso do outro, né? Limite quando x tende a menos infinito. De e elevado a x sobre x. Quando x tende a menos infinito, aqui embaixo vai para menos infinito. E aqui em cima? Não. Quando x tende a menos infinito, e elevado a x vai para onde? Para 0. Porque olha o gráfico da exponencial. Ó. O gráfico da exponencial é assim, ó. Quando x tende a menos infinito, o gráfico vai tendendo a 0. Tá? Posso usar L'Hopital? Não. Então, como é que se resolve isso aí? Não resolve. E aí, como é que vai esboçar o gráfico? Alguma ideia? Escrever como? Esse aqui vai para 0, esse aqui vai para menos infinito. Não posso usar L'Hopital, né? Talvez mexer um pouquinho nela, né?
1 sobre x, e elevado a x sobre vezes 1 sobre x. Tá, bora tentar. Então, isso aqui vai ser o limite, quando x tende a menos infinito, de e elevado a x vezes 1 sobre x. E aí? E aí, quando x tende a menos infinito, isso aqui vai para onde? Para zero. E isso aqui vai para onde? Para zero também. Então, tudo vai para zero. Então, observe, só reescrevendo diferente a função, a gente conseguiu. Tá bom? Beleza? E aí, portanto, tem assíntota horizontal? Tem. Quem é? Y igual a zero. Então, y igual a zero é assíntota horizontal. Pronto. Então, já temos todas as informações para a gente conseguir esboçar o gráfico dessa funçãozinha aí. Eu vou fazer aqui nesse quadro, tá? Então, olha lá como que vai ser o gráfico dessa função. Vamos lá. Olha só. Domínio dela, reais menos o zero. Então, ela não vai cortar o eixo y. Raízes dessa função. Não tem. Tá bom? Bem aqui, faltou só a gente verificar o seguinte, né? Quem é o ponto de máximo? Não tem, né? Mas quem é o mínimo? X igual a 1, né? Faltou escrever aqui. X igual a 1 é mínimo local. Tá? Então, como x igual a 1 é mínimo local, galera, então bem aqui ó, no 1, bem aqui no 1, tem que encontrar o par ordenado, o par correspondente a ele, né? Quanto que é f de 1? Quando eu jogo 1 aqui, ó, vai ficar e elevado a 1 sobre 1, dá e. Tá? Então, o 1 forma par com o e, que é 2,7 aproximado, né? Então, aqui é e, f de 1. Esse ponto é ponto de mínimo local. Então, o gráfico deve fazer algo assim, ó. Tá? Deixa eu subir mais isso aqui. Deve fazer algo assim o gráfico. Tudo bem? Vai pegando as informações e vai desenhando parte a parte do gráfico. Não vai tentar fazer ele logo todo, senão pode complicar. Tá? A função ela é crescente daqui para cá. Tudo bem? Então ela vem aqui, ó, e ela começa a crescer. Eu não sei como é a concavidade ainda aqui, mas eu posso logo olhar. Como que é a concavidade dela aqui, ó? Olha só. Do zero para mais infinito, a concavidade é voltada para cima. Então aqui eu estava desenhando certo. Concavidade aqui, olha, voltada para cima. Tá bom? Alguma dúvida até aí? Observe que quando x tende a mais infinito, a função vai para onde? Lá nos limites que a gente achou? Quando x tende a mais infinito, ela vai para mais infinito. Então aqui ela vai embora. Ela vai embora aqui, ó. Alguma dúvida até aí? Tá. Daqui para lá, a gente vê que a concavidade é voltada para cima. Tá? Aqui ela continua côncava para cima. E quando x tende a zero, pela direita do zero, vai para onde? Quando x tende a zero pela direita, a função vai para onde? Para mais infinito, né? Olha lá, para mais infinito. Então, ele deve fazer algo assim, ó. Tudo bem, gente? Aqui é um ponto de mínimo local, como nós vimos. Essa reta nós vimos lá que é uma assíntota vertical, tá? X igual a zero, lá no canto. Já fiz a parte do lado direito do gráfico. Vamos para o lado de cá agora. Tá bom?
Olha só, a função ela é decrescente de menos infinito a zero, e observe, aqui ela é decrescente também, ó, de 0 a 1. Ela é decrescente aqui? Então tá certo essa parte, tá? Agora, de menos infinito a zero, ela também é decrescente. Então, do lado de cá, ela é decrescente. Beleza? Agora, preste atenção no seguinte. A concavidade do lado de cá, ela é para cima ou para baixo? Para baixo. Então, ela está fazendo algo assim, algo desse jeito, concavidade para baixo. Tá? Agora, quando o x tende a zero, pela esquerda do zero, a função vai para onde? Para menos infinito. Então, aqui ela deve fazer algo assim, ó. Não encosta, né? E côncava para baixo. Concorda? Ela é decrescente também. Observe que faz sentido, decrescente. E quando o x tende a menos infinito, ela vai para onde? Quando o x tende a menos infinito, para zero, significa que esse eixo aqui é uma assíntota, como nós vimos. Y igual a zero, que é o eixo x, é uma assíntota. Então deve fazer isso aqui assim, ó. Pronto. Esse deve ser o gráfico da função. Tá? Côncava para baixo, côncava para cima. Aqui é decrescente, aqui é decrescente, aqui é crescente. Esse ponto é ponto de mínimo local. Tá? O eixo Y, o gráfico não intercepta. Tá? Porque o domínio da função são os reais menos o zero. X tende a zero pela direita. Pela esquerda, vai para menos infinito. X tende a zero pela direita, vai para mais infinito. Então, esse deve ser o gráfico da função. Ok? Alguma dúvida? Então, olhem só. O gráfico dela aqui mais bonitinho. Beleza? Alguma dúvida, gente? Não? Olha, eu vou fazer outra aqui, vou deixar essa daqui para vocês fazerem. Tá? X² sobre x menos 1. Vou fazer essa aqui. X menos seno de x, tá? A gente só fez... a gente fez duas polinomiais. Fizemos essa aqui, que é uma racional, né? Envolvendo uma exponencial e um polinômio. Bonitinho. Vamos fazer essa aí, envolvendo um polinômio e um seno, tá? F de x igual a x menos o seno de x. E aí observe que ele já está especificando o domínio para x entre 0 e 4π. Tudo bem? Então, esse primeiro passo, que é verificar o domínio da função, já é dado. O domínio da função é um intervalo de 0 a 4π. Pronto. Tá bom? Agora, interseções com os eixos, né? Olha só. F de 0. Quanto é f de 0? É 0 menos o seno de 0, que vai dar 0. Significa que o gráfico vai passar no ponto 0 e 0. Significa que 0 é uma raiz também. Então, já matei dois coelhos com uma cajadada. Né? Achei a interseção com o eixo y e já achei a raiz dessa função. Pode ser que tenha outra raiz, professor? Até poderia ser, mas a gente vai ver daqui a pouco que não. Não vai ter, vai ser só ela, tá bom? Tá, então, ok. Derivada. Derivada dessa função é quem? Derivada de x é 1 menos, derivada do seno é cosseno. Alguma dúvida? Tem que achar os pontos críticos, né? Iguala isso aqui a 0. Tá? Então, para que isso seja 0, o cosseno de x tem que ser 1.
Tá? Agora, nesse intervalo, quais são os pontos, quais são os valores de x que fazem o cosseno ser igual a 1? Fala lá para mim. 0, 2π e 4π. Muito bem. Por quê, professor? Por conta do seguinte, olha. O gráfico da função cosseno, ele é assim, ó. Deixa eu aumentar aqui o período. Aqui, ó, é 0. Ele vem para cá, né? Ele vem embora para cá, assim, ó. Aqui é 0. Aqui é π sobre 2, né? Cosseno de π sobre 2 é 0. Aqui é π. Aqui é 3π sobre 2. Aqui é 2π. Aqui, bem aqui, ele vai dar outro período. Então, aqui ele vem no 4π. Né? Porque o período da função cosseno é 2π. Né? Então, daqui para cá, ela sai aqui do 0 e 1. 2π, ela volta para 1. 4π, né? Que é 2π mais 2π, volta para 1 de novo. Então, o cosseno de x é 1, quando x é 0, quando x é 2π, quando x é 4π, assim por diante. 0, 2π, 4π, 6π, 8π e assim por diante. Belezinha? Então, esses são o quê? Os pontos críticos. Preciso estudar o sinal agora, né? Pergunta, como é que vocês estudariam o sinal disso aqui? 1 menos cosseno. Usem a criatividade de vocês. Sinal de 1 menos cosseno de x. Certo, mas o sinal é o quê? Em qual intervalo é positivo, em qual intervalo é negativo? É só positivo, é só negativo? De 0 a π sobre 2 é positivo. Como é menos cosseno, então passa a ser negativo. Ah, tá, entendi o que você quis dizer. Tá, mas e aí? Você está falando só da menos cosseno, eu quero a 1 menos cosseno. Aí eleva. Então, imagina esse gráfico aqui, quando eu multiplico por menos, ele reflete, ele rebate. Quando eu subo uma unidade, ele fica todo acima do eixo x. Só vai esses pontos aqui, que na verdade são esses pontos aqui, né? Eles vão encostar aqui no 0. Então vai ficar de 0 até quanto? Até 2. Né? Porque vai subir uma unidade aqui também. Então, de 0 a 2. Tá bom? Então, se o 1 menos cosseno vai estar entre 0 e 2, significa que 1 menos cosseno é sempre o quê? Positivo. Beleza? Algebricamente, a gente poderia verificar isso da seguinte forma. Olha, a gente sabe que cosseno de x está entre 1 e menos 1. Né? Então, se eu multiplicar tudo por menos 1, você vai inverter tudo aí. Vai ficar 1 maior ou igual que menos cosseno, maior ou igual que menos 1. Tudo bem? E aí, se eu somar 1 a todo mundo aqui, ó, se eu somar mais 1 aqui para todo mundo, então 1 mais 1 é 2. Aqui vai ficar 1 menos cosseno. E 1 menos 1 dá 0. Então, olha só. Então, 1 menos cosseno está entre 0 e 2. Ok? Então, se 1 menos cosseno está entre 0 e 2, isso significa que a derivada dessa função, que é 1 menos cosseno de x, é sempre maior do que ou igual a 0. Só vai ser 0 nesses pontos. Qualquer outro ponto no intervalo de 0 a 4π vai ser estritamente maior que 0. Tudo bem? Ok? Então, vamos lá. Então, olha só. Se a derivada da função f é sempre positiva, significa que a função f é o quê? Crescente. Então, isso significa que f é crescente em
0 e 4π. Vou até colocar aberto, né, para não ter aquele probleminha. Tá bom? Então é crescente em 0 e 4π. Alguma dúvida até aí? Tá. Gente, aí olha só. Vou colocar aqui a reta, só para vocês conseguirem enxergar. 0, 4π, 2π, que são os pontos críticos, né? Tá bom? Isso aqui é sempre positivo. Só é 0 aqui, 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 como nós vimos. Faz sentido nós usarmos o teste da primeira derivada para encontrar os máximos e mínimos? Não. Por quê? Para a gente usar o teste da primeira derivada, a gente precisa que tenha mudança de sinal na derivada. Houve mudança de sinal? Não. Tá bom? Agora, eu sei que f de 0, como nós calculamos, f de 0 é 0. Então, o gráfico deve fazer algo assim, ó. Eu não sei como é o gráfico, mas eu sei que ele parte daqui e ele cresce. Eu não sei como é o comportamento dele, mas eu sei que ele cresce. Tudo bem? O que isso significa? Isso significa que x igual a 0 é o quê? Daqui eu já consigo verificar que x igual a 0 é o quê? Mínimo. E mínimo o quê? Global, absoluto. Que começa nele e depois só cresce. Então, ele é o menor valor. Tá bom? Então, ele é mínimo absoluto da função. Tá bom? Essa é uma primeira observação. Agora, a gente pode verificar agora a concavidade, né? Vamos lá. Então, segunda derivada. Segunda derivada, aqui dá 0. Derivada do cosseno é menos seno. Com esse menos fica mais seno. Então, dá seno de x. Tudo bem? Onde são os possíveis pontos de inflexão? Onde o seno de x dá 0? Entre 0 e 4π. 0, 3π sobre 2? 0, π, só, o que mais? 2π, só? 3π e 4π. Tá? Eles eram 0, π, 2π, 3π e 4π. Por quê, professor? Porque o gráfico do seno é assim, ó. Tá? Aqui é 0, aqui é π sobre 2, aqui é π, aqui é 3π sobre 2, aqui é 2π, aqui é 3π e aqui é 4π. Então, ele zera em todos esses pontos. Tá bom? Então, esses são possíveis pontos de inflexão. Tá? Observe que o 0 e o 4π nem vão ser pontos de inflexão, porque eles estão no extremo do intervalo. Tá bom? Mas vamos estudar o sinal do seno, né? Olha só. 0, π, 2π, 3π, 4π. Tá? Vamos lá, gente. De 0 a π, o seno é positivo ou negativo? Positivo. De π a 2π, negativo. Aqui vai ser positivo e aqui vai ser negativo. Belezinha? Então, essa aqui é a segunda derivada, né? Como que isso vai se refletir para a função f? Para a função f, isso vai significar o seguinte, ó. Que aqui é a concavidade para cima, aqui para baixo, aqui para cima, aqui para baixo. Significa que esses pontos aqui, ó, π, 2π e 3π, são pontos de inflexão, tá? E esses pontos são pontos de inflexão. Tá bom? Tá? Aí vocês só descrevem, como o tempo está acabando, vocês descrevem aqui, f é côncava para cima, aqui, aqui e para baixo, aqui e aqui, tá bom? Observem, essa função, ela tem assíntota vertical? Sim ou não?
Vertical? Não, né? Não tem assíntota vertical. Por quê? Porque o domínio dela é todo esse intervalo onde a gente definiu ela. Então não tem assíntota vertical. Tem horizontal? Também não, porque nem faz sentido a gente estudar o limite dessa função quando o x tende a mais e a menos infinito. Ela está definida nesse intervalo, não tem como estudar para mais e para menos infinito. Tá bom? Então vamos emboçar o gráfico. Deixa eu só colocar mais para cá. Aqui é 0, aqui é π, aqui é 2π, aqui é 3π, aqui é 4π. É aqui que ela está definida, né? Oi? Assim, se ela tiver definida, se tiver algum ponto aqui dentro desse intervalo onde ela não estiver definida, pode ser que ela tenha uma assíntota ainda. Por exemplo, se ela tivesse definida, por exemplo, assim, ó, de 0 a, sei lá, π sobre 2, união π sobre 2 a 4π. Aí o π sobre 2 poderia ser uma assíntota. Entendeu? Então tem que ter cuidado. Agora, do jeito que ela está aqui, a assíntota vertical, tá, que eu estou falando. Agora, do jeito que ela está aqui, com essa característica da função, x seno x, aí não tem como ela ter assíntota. Tá bom? Então vamos lá, para a gente fechar. Olha só, a gente já viu que 0 é raiz, então f de 0 é 0, passa bem aqui. Vamos calcular f de π sobre 4, rapidinho? Quanto é f de π sobre 4, que é o último, né? O último valor da função, o domínio dela. Então, aqui vai ficar π sobre 4 menos seno de π sobre 4. Só que seno de π sobre 4 é quanto? É 0, que a gente viu. Né? Então vai ficar só π sobre 4. Então aqui, ó, vai bater aqui no π sobre 4. Π sobre 4 foi o que eu falei? 4π, tá? Desculpa, 4π. 4π. E na verdade, gente, aqui quando for 3π, aqui vai dar 3π. Quando for 2π, aqui vai dar 2π. E quando for π, aqui vai dar π. Tá bom? Alguma dúvida até aí? Tá. A função é sempre crescente. Esses pontos já nos indicam isso também. Ela é sempre crescente. Né? Agora, bora olhar as concavidades. Aqui, ó, de 0 a π com cavidade para cima. Então, deve fazer algo assim, ó. Cavidade para cima. De π a 2π com cavidade para baixo. Então, deve fazer algo assim, ó. Esse é um ponto de flexão. Daqui para cá, com cavidade para cima de novo. Então, deve fazer algo assim, ó. E daqui para cá, com cavidade para baixo, deve fazer algo assim, ó. Então, é mais ou menos esse, deve ser mais ou menos esse o gráfico dessa função, tá bom? Que é o que a gente pode verificar aí no slide, mais bonitinho, tá? Olha só, esse é o gráfico dessa função, x menos seno x. Belezinha, gente? Alguma dúvida? Não? Então, gente, agora é treinar, tá bom? Peguem as questões lá do livro de Stuart, lá da lista. Lá no caderno de exercício tem vários gráficos já esboçados, tá? Então, vão estudar isso aí, vão exercitar isso, porque vai ter uma questão dessa na tua prova, tá bom? Forte abraço e até quarta-feira.